Fala galera, mais um episódio do QLCast chegando. Eu sou a Lu Bento e no episódio de hoje vamos falar sobre educação e relações raciais, com foco principalmente na questão do currículo. Se vocês estão lembrados, na temporada passada a gente teve um episódio também sobre educação e relações raciais, chamado Educação Antirracista com a Clélia Rosa. Então, depois é interessante que vocês vão também ver esse episódio para vocês verem a sequência de conversas sobre esse assunto. Mas, como sempre, antes de qualquer coisa, quero chamar o Léo para falar um oi para vocês e apresentar a nossa convidada. Olá, quilombolas! Hoje temos o prazer de receber no QLCast, o podcast do Quilombo Literário, a Dedé Ladeira. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC São Paulo e com aproximadamente 34 anos de experiência como educadora. Como formadora de professores, atua aproximadamente também há 20 anos com ações voltadas para instrumentalizar professores e diretores de escolas públicas e privadas referentes ao protagonismo infantil. A Dedé também tem uma empresa de educação cuja frente de atuação é repensar as práticas pedagógicas, considerando as relações raciais e o antirracismo nos espaços escolares. Dedé, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal! Que bom que deu certo da gente estar junto aqui. Estou muito feliz pelo convite e muito animada para o nosso papo. É um assunto que vocês sabem que é muito caro para mim, falar de antirracismo na educação, então acho que vai ser uma prosa bem gostosa essa nossa. Oba, vamos lá, Dedé. Então, eu vou te trazer aqui a nossa primeira pergunta. Dedé, a gente que tem participado aí de encontros, de formação, de palestras, né, com escolas, tanto da rede privada quanto da rede particular, a gente tem percebido no discurso, tanto de professores quanto de gestores, que muitas das vezes o mito da democracia racial, né, ele tem saído um pouco do enfoque, né, dessas instituições, e tanto de gestores quanto de professores também. A gente percebe isso bastante, né, de 2010 para cá. E articulado a isso, né, muitas escolas, principalmente escolas de elite, aqui de São Paulo, onde a gente está, têm se apresentado como antirracistas, né? Mas elas têm se apresentado como antirracistas e a gente percebe que existe um discurso antirracista, mas quando a gente vai ver efetivamente o que tem acontecido, a gente percebe que muitas das vezes a Lei 10.639, 11.645, né, que traz a perspectiva de inserir na educação, na sala de aula, a história do negro e de África e dos povos indígenas, né, de forma positiva, isso às vezes esbarra, né, em algumas questões ali e que não é articulado de uma forma até coerente para pensar na perspectiva do que foi pensado em relação à lei, né? E aí eu queria saber de você um pouco, né, a partir da sua experiência, a partir das suas andanças também, né, o que você pensa desse cenário que a gente está vivendo, né, de escolas que se apresentam como antirracistas e às vezes não sabem o que é o antirracismo, embora se digam antirracistas. Então, Léo, é muito triste pensar o quanto esse rótulo, né, esse selo de somos uma escola antirracista, como ele atrai público, né? Então, isso mostra para a gente claramente o quanto algumas escolas falam, né, ou propagam nas suas mídias que são escolas antirracistas, e quando você vai conhecer o que acontece dentro da escola, você percebe que não é bem assim, né? Mais uma vez, esses discursos enganosos, né, na relação entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala que faz. Eu tenho ficado bem preocupada com o que eu tenho encontrado, né? Porque eu percebo que ainda há um pensamento por parte de alguns gestores e por algumas organizações, como você disse, principalmente as escolas privadas, de achar que essa é uma pauta declarativa, né? Então, fazem palestras,
fazem seminários e simpósios, e aí quando você vai olhar realmente a prática, né? Quando você vai olhar para o currículo, você fala, não é bem assim, né? A gente ainda, pelo menos eu, pela minha experiência desses últimos anos, eu ainda percebo práticas que estão muito voltadas apenas em apresentar autores negros, mas aí a ótica do trabalho em história e em geografia ainda é o eurocentrado, né? Então, eu acho que enquanto esses gestores, principalmente, não entenderem que o trabalho é muito maior, né? Enquanto o trabalho é mais exigente, enquanto precisa olhar para currículo, a mudança ainda vai estar muito mais distante, sabe, Léo? Porque achar que eu sou uma escola antirracista porque eu fiz 4 palestras ao longo do ano, ou porque eu tenho 2 gestores negros, mas eu também não tenho nenhum cuidado com essa inserção desse gestor negro na minha escola, ou porque eu não centro mais o meu trabalho somente no dia 20 de novembro, eu trabalho o mês todo, né? E que isso me torna uma escola antirracista, e isso é muito triste, né? De novo como é que eu posso dizer? É de novo um enfraquecimento de uma pauta que é muito mais séria, né? E é o que a gente vê e o que a gente sabe, né, Léo? Ainda poucos espaços para pessoas pretas falarem, né? Assim, pouca escuta. Eu já vivi situações que as escolas até me procuram, aí eu converso, aí daquilo que você fala, a escola escuta 40%, e desses 40% ela leva para a prática dela 10% do que você falou. Então, infelizmente, Léo, a gente está aí, né? Esse ano a lei vai completar 21 anos de existência, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu falo a gente como educadores, né? Nós, educadores que pensamos sobre isso, que estudamos sobre isso, a gente tem muito trabalho, Léo, assim. A batalha não está nem um pouco vencida, mas eu acho que essa sua pergunta também deixa um alerta para quem acredita nesse discurso, né? O quanto é importante você não só olhar o selo antirracista que a escola coloca lá, seja no site, seja no Instagram, procura saber mais a fundo o que essa escola faz, né? Como é que está o trabalho, e tem que olhar para a questão curricular, não dá, né? Não é na superfície que a gente vai conseguir fazer transformações da forma como são necessárias, né? Né, Dedé? E aí eu fico pensando, né, que a gente tem a legislação aí, né, a 10.639, que alterou a LDB, né? Já era para a gente estar olhando para essas questões com muito mais naturalidade nas escolas, e isso tem uma barreira enorme ainda de implementação dessa legislação, né? Das escolas olharem isso como importante. Parece que é uma lei morta, uma lei que não pegou, como falam por aí, porque é um assunto que as pessoas ainda sentem essa resistência de falar sobre, né? E aí eu queria que você Sim. falasse aí um pouco de como você tem visto nas escolas que você passou, e você conhece escolas pelo Brasil todo, né? Você já viajou aí visitando escolas. Então, como é que você vê essa questão de pensar relações raciais, ou pensar a implementação da lei, ou pensar essas práticas, né, que olhem para as questões raciais nas escolas? Como é que você vê, na sua experiência, como isso tem acontecido nas escolas hoje em dia? Então, né, Lu, muito bom isso que você falou. Parece que é uma lei de brincadeira, né? Parece que é uma lei que existe, mas não existe. O que eu percebo, Lu? Eu percebo que quem realmente faz um trabalho que você pode falar que é um trabalho que considera os pareceres da lei, são as pessoas que saem, né, que olham para a lei com o rigor que ela exige, né? Então, assim, quem realmente faz um trabalho transformador foi atrás, foi estudar, arregaçou a manga, né, assumiu os seus não saberes. Quem vai para esse caminho realmente consegue fazer uma mudança, né? Aquelas pessoas que ainda ficam satisfeitas com pequenas ações que fazem. Então, tá,
Nós não trabalhamos mais somente no dia 20. Ah, tá, a gente fez aqui um desfile de moda afro. Assim, quem ainda busca essas ações, além de serem ações isoladas, ações, às vezes, também que reforçam certos estereótipos, essas pessoas ainda estão batendo a cabeça na parede, né, com os seus equívocos. Então, a transformação, Lu, ela exige estudo, né? Então, a gente percebe. Então, eu fico olhando até um pouco aqui para a nossa cidade de São Paulo, né, que nós temos um currículo antirracista. Nós vivemos recentemente essa atrocidade, né, que a prefeitura entrega para as escolas bonecas negras, mas que não são bonecas esteticamente atrativas. Então é isso, né? Aí eu fico pensando, quem que está por trás desse programa para não ter pensado com melhor qualidade antes de sair comprando essas bonecas, pegando esse exemplo isolado, uma vez que nós sabemos o quanto tem bonequeiras e o quanto existem fábricas que têm esse cuidado, né, com essa estética desses bonecos negros. Então, como você disse, parece que é tudo muito só para maquiar que a lei está sendo feita, né? Porque como é que pode, na mesma cidade em que se organiza um currículo com a qualidade, porque realmente o material é muito bom, mas as mesmas pessoas que estão ali pensando nesse currículo deixam escapar de fazer uma compra tão equivocada de bonecos, né? Então, precisa ter um rigor para dar o tratamento que a lei merece, né, Lu? Precisa estudar, precisa considerar que ninguém sabe tudo, né? Precisa considerar que não é algo de uma hora para outra, precisa também considerar esse tempo de estudo desses materiais que vão chegando para a escola, precisa ajudar a ter criticidade diante do que chega e de como é feito. Então, assim, eu fico pensando que tem um planejamento em cima do planejamento, sabe? Assim, não basta só colocar as ações em prática, tem que olhar como é que se desenvolve determinadas ações para, de fato, ter a garantia da qualidade do trabalho, né? Porque o que a gente percebe é que o trabalho que chega na sala de aula, de fato, ainda é muito ruim, né? Ainda não tem a qualidade que merece. Então, infelizmente, nos dá a mesma impressão, a gente que está na educação olhando para isso há bastante tempo, nos dá a mesma impressão que a lei não é vista como lei. A lei é vista como uma brincadeira ou como algo que, deixa para lá. A gente não está fazendo, mas uma hora a gente faz. Ou ainda coisas que às vezes eu escuto de algumas escolas. A gente tem poucos alunos negros, ou nós não temos alunos negros, então a gente não precisa fazer nada. Aí você fala, oi? Mas é isso que determina, né, a implementação da lei, se você tem ou não tem alunos negros, ou professores que ainda falam, eu não faço nenhum trabalho porque eu não sei muito como fazer. Aí você fala, tá, então como é que a escola que você está trabalhando está se organizando para cuidar desse seu saber? Então, ainda tem uma ação muito deixa para lá, sabe? Uma hora a gente faz. Não dá para fazer agora, mas uma hora a gente faz. Vamos deixar mais para frente. Realmente não tem um rigor para olhar para a lei e para o que ela determina, Lu. Dedé, e aí você trazendo isso, me lembrou, você falou muito dessa questão da formação, né? De estudar, de saber como fazer isso, né? E aí me lembrou a situação ainda de muitos cursos de pedagogia, né? Porque a lei é uma lei de 2003. Isso deveria ter refletido numa mudança nos currículos dos cursos de pedagogia, para que esses professores e essas professoras que estão se formando desde 2003 tenham acesso a essas informações e que eles se tornem pedagogos, gestores, professores, professoras, né, consultores pedagógicos, enfim, pessoas que sabem do que se trata, como fazer, o que fazer para melhorar as relações raciais na escola, para olhar para essa questão da história da África e do negro no Brasil, da história das populações indígenas, né? E o que a gente vê é que as pessoas continuam se formando sem ter uma base sobre isso. Seja porque
essas matérias são matérias eletivas no curso de pedagogia, a maioria ou das porque vezes essas são. matérias, né? Ou porque essas matérias são dadas em um período, uma disciplina, que é aquela disciplina, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz ciências sociais. A disciplina que tem estatística, era aquela disciplina que a gente, tipo, tenho que ir fazer o quê? Né? Vou ter que aturar isso aqui. Então, de repente, nos cursos de pedagogia, essa disciplina que fala de relações raciais, que fala de antirracismo, que fala de tudo isso, de repente ainda está sendo vista nesse lugar, de ser uma disciplina de tipo, tem que aturar isso aqui, vou fazer o mínimo, vou passar porque eu preciso do meu diploma. Né? E a gente não tá, e aí a gente sai da universidade com pessoas que também não dão valor para isso, que também não sabem nada sobre, e aí chega na escola e não faz nada, né? Nesse sentido. Então, isso me remeteu muito a essa situação. E aí, eu acho que, juntando com o que o Léo começou a falar lá no começo, desse selinho antirracista, né, que é um objeto de desejo de muitas escolas, o que eu vejo na minha prática como mãe e como também formadora de professores, formadora dessa área de relações raciais, né, que a gente trabalha com isso, tanto você quanto a gente aqui no Quilombo Literário, inclusive trabalhamos juntos, muitas vezes, né, nessa área. Então, uma coisa que eu vejo com frequência é que essa busca por esse selinho antirracista é uma busca muito específica de escolas particulares e escolas particulares de classe média alta, que começaram a olhar para essa questão racial agora e estão aí desesperados, querendo dar conta de alguma forma para que elas não sejam taxadas de racista. Ao mesmo tempo, na minha experiência como mãe, né, minhas filhas estudaram em escola pública, numa escola pública que tinha um trabalho muito sólido, né, de relações raciais, um trabalho consistente há vários anos e muito bem consolidado, mas estudaram também em escola particular de bairro, escola que não fala de relações raciais por nada. Inclusive, numa situação que uma das nossas filhas sofreu racismo na escola, a resposta da escola foi: não tem racismo aqui. Não, a gente não defende isso, não tem racismo aqui. Quem foi que fez, já numa atitude meio punitivista, para poder punir a professora que não brigou com a criança e para chamar a família da criança, brigar com a família da criança, porque a escola não tem nada com aquilo não é da escola. Então, assim, dentro desse cenário, tudo isso que eu falei aqui, queria que você falasse um pouco como você vê essa relação dessas escolas, das escolas de bairro, né? Você visitou algumas escolas de bairro, se elas falam sobre isso, sobre relações raciais, se isso é uma questão para elas, se elas são iguais a essa escola daqui, que a gente teve essa experiência, né? E se está realmente concentrado nas escolas de classe média alta, esse desejo, que são escolas, muitas vezes, que têm menos alunos negros, né, do que as escolas de bairro, se elas é que estão nesse afã de ter o salinho antirracista, né, e de pensar, não é nem pensar, né, como a gente viu no começo de alguma forma, mas se colocar num lugar de que elas não são racistas, né? Essa é uma fala que sai muito. Pode falar. Desculpa, só para fazer um adendo aqui, principalmente essas escolas que se apresentam, né, com esse selo de antirracismo, escola de elites, né, e que recentemente abriram, né, essa perspectiva de bolsas com recorte racial, o que a gente percebe quando a gente visita essas escolas é que a quantidade de alunos ainda é muito pequena, né? É uma ampliação da diversidade muito ínfima perto do que pode ser feito, né, em termos de quantidade de estudantes, né? E acredito até que tenha sido feito alguma coisa sobre o processo da educação na ponta, mas quando a gente vai olhar, né, a quantidade de estudantes, ela é muito ínfima ainda. Vai lá, Dedé. Não pensando especificamente nisso que você falou, né? Eu sempre fico pensando, né? Essas escolas, elas convidam para a festa de aniversário, mas não chamam para dançar, né? Então, assim,
abre-se o processo de bolsa, então tem sim o acesso para esses estudantes negros e muitas vezes de periferia entrarem nessas escolas, mas o que essas escolas fazem para manter esse cara ali, né? E realmente tem estudantes que desistem, né? Não é tão fácil você ser o negro único num espaço que não foi pensado para você, né? Num espaço que não considera você, não considera o seu corpo, não considera as suas origens, não considera marcas das suas origens. Então, muitas vezes as crianças, realmente, esses estudantes não ficam, né? As famílias são atraídas realmente pela possibilidade da oferta de um ensino de qualidade para o seu filho, mas ao perceber, né, que a escola não cuida, né, que o seu filho está lá e, né, sofre racismo, e as pessoas não chamam de racismo, chamam de bullying. Ou acontece isso que a Lu falou, né? Vamos punir quem fez, e não vamos pensar em um trabalho para que isso não se repita. Então, com essas ações sendo recorrentes, esses estudantes largam esses espaços, né? Eles acham, acaba sendo muito mais trabalhoso se manter ali. Existem estudantes que adoecem, né, nessas escolas, porque muitas vezes ele ali, o racismo é reforçado, né? Porque, Lu, é tão complicado a gente ouvir isso de gestores, né? Aqui nós não temos racismo. As pessoas se esquecem que nós vivemos numa sociedade que tem uma estrutura racista, né? E a escola é reflexo da sociedade em que ela está inserida. Então, assim, não tem como uma escola inserida numa sociedade com uma estrutura racista não ser racista ou não ter casos de racismo. O racismo, ele traz para a gente algo que é muito complexo, né? Como eu sempre gosto de brincar, no Brasil a gente tem racismo, mas não tem racista. Ninguém assume que é racista, as pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso, né? Ele é um tema que muitas vezes vocês sabem, pelos trabalhos até que a gente faz junto, o quanto as pessoas ficam incomodadas, às vezes é o próprio corpo, né? Mostra como ela se sente incomodada quando ela começa a perceber que, sim, ela faz várias ações racistas. Então, eu penso que o primeiro passo é as pessoas saírem desse lugar eu sou uma pessoa muito boa, afinal de contas, olha só, eu abri aqui um espaço na minha escola para ter estudantes negros, e achar que isso basta, né? Assim, as pessoas precisam aumentar a responsabilidade diante disso, tá? Eu abri a bolsa, e o que eu estou fazendo para cuidar né? O que eu estou fazendo nesse ambiente para cuidar que esse menino fique aqui? Então, o que eu percebo, né, pensando nisso que a Lu falou, de pensar nessas escolas de bairro, é isso mesmo, Lu. Muitas escolas de bairro não fazem nada sobre isso. Muitas pessoas não querem mexer nesse, bem entre aspas, vespeiro, porque elas sabem o quanto é trabalhoso, porque elas sabem que ao mexer nesse tema, vai ser muito revelado para elas o quanto, sim, elas são racistas e elas têm ali ações racistas no seu dia a dia que elas não percebem. Então, eu percebo, tem de tudo, Lu, tem desde escolas onde o gestor, muitas vezes até gestores brancos, pega para si a preocupação com essa pauta. Então, no caso, são escolas, sim, que têm uma ação mais transformadora, que têm um cuidado maior com o currículo, que têm ações pensadas, principalmente ações de formação de professores, porque outra coisa também que a gente ouve muito é o professor dizendo que ele não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer, não sei como fazer. Aí eu fico brincando, né? A gente tem uma lei, a gente tem um monte de documento que nos ajuda, né? A própria ação educativa, que é um espaço que a gente usa muito, né, para as nossas pesquisas aqui, nós três. A ação educativa tem um monte de material, mas a gente ainda escuta ali no chão da escola, professor falando, eu não sei o que fazer, né? Então, só voltando para eu não perder o pensamento. Então, quando o gestor assume a causa, literalmente, a escola faz alguma coisa,
né? Então, as ações transformadoras, elas ainda estão vinculadas a um desejo ou ações muito íntimas ali de quem quer promover a mudança. Porque o cara que não quer promover, o cara que só está no incômodo de falar, a gente precisa fazer alguma coisa, ele não faz nada, Lu. Ele fica nesse, a gente precisa fazer alguma coisa, aí muitas vezes me procuram, sondam o meu trabalho, a gente vai conversar mais para frente, esse mais para frente nunca chega, né? Eles trocam muito. É engraçado, né? É uma pauta tão importante, mas ela vira muito secundária, muito brevemente, né? Então, o gestor fala, eu posso levar para os meus professores ou uma fala sua para falar de educação antirracista ou uma fala para falar de socioemocional. Aí ela sonda comigo, sonda com a pessoa do socioemocional, daqui a pouco ela fala, então, a gente percebeu que o socioemocional era um problema maior aqui, era uma demanda maior aqui na nossa escola, então a gente, nesse momento, Dedé, não vai fechar com você. E aí, quando tu vai fazer uma análise, a questão ela é racial, né? Exatamente, E não pouco tem tem a nada de ver com socioemocional. socioemocional. Então, deslocou Exatamente. aquela coisa, né? Que antes acontecia uma situação de racismo, colocava-se dentro da caixa do bullying, né? E aí da gente Isso. começar a dizer que bullying é uma coisa e racismo é outra, agora entra também, né, a questão do socioemocional disputando com a questão racial. É Exatamente. interessante. Porque também Mas tem um lugar de pensar que pensar relações raciais significa falar de assunto de preto. Então, só se exatamente. tiver preto, né? Se a gente tem aluno preto, se a gente tem professor preto, se só nesse sentido, né? E aí não Sim, pensa que é sim. falar também Elas, de branquitude, né? É falar de como essa ausência de pessoas pretas nesse espaço, ou esse número diminuto de pessoas pretas nesse espaço, está dizendo alguma coisa das relações raciais do nosso país, né? sinaliza, né? Sinaliza muita coisa. Não, as pessoas tão estranho porque nós somos o país depois do continente africano que tem mais pessoas pretas e isso deveria ser algo para as pessoas terem como atenção, entendeu? Mas as pessoas não levam para dentro da escola com a seriedade que precisa o que a gente vê acontecendo fora da escola, né? O que a gente vê acontecendo socialmente. Então, é o que eu falo para as escolas que fecham o meu trabalho, eu sempre falo isso, né? Eu falo, a gente precisa fazer uma ação dentro da escola para quando os meninos estiverem fora da escola, as coisas não aconteçam, né? Para quando esse menino estiver lá no banheiro com o aluno preto, que as coisas não aconteçam, porque também tem isso, né? Vocês bem sabem. Os estudantes, eles sabem também o que a gente quer ouvir deles, né? Então, se você faz muito um trabalho como cartilha, né? Assim, o que fazer e o que não fazer, que as escolas têm muito essa tendência. Os meninos sabem o que você quer ouvir deles quando você fala de racismo, né? Eu não posso. Mas e o que ele faz na quadra quando ele está assistindo o jogo de futebol dos times da escola que tem meninos pretos jogando? O que ele faz quando ele está no supermercado com a mãe dele e tem uma atendente negra, né, o atendendo? Então, as pessoas têm que entender isso, né? O que a gente tem que fazer dentro da escola tem que transformar o que vai para fora dela, né? Como é que esse menino vai fazer no dia a dia dele quando ele não está sobre a vigilância, né, de alguém da escola ou do pai ou da mãe? E isso ainda é muito precário, né? É uma discussão que ainda está muito distante dos espaços, né, dos espaços e das pessoas que realmente vão fazer a mudança. E a questão mesmo de monitorar, né? Vocês sabem que a lei está aí, esse ano vai fazer 21 anos, mas quem é que de fato monitora o que acontece nas escolas? Ninguém, né? Então fica realmente quem quer, né? É muito louco. Quem quer fazer, e às vezes numa escola é um professor que quer, né? Às vezes em algumas escolas é o gestor que quer, mas ainda tem
esse caráter dentro do espaço escolar, o que é muito triste, né, gente? O que realmente fortalece que a gente está longe, a gente está engatinhando ainda nessa questão. Dedé, eu vou aproveitar aí que você falou dessa questão do monitoramento, né? E vou aproveitar já para emendar mais uma pergunta. Né? E essa pergunta ela tem a ver com a Lei 10.639 diretamente, porque quando a lei ainda não havia sido promulgada, quando ela era ainda um projeto de lei, existia, né, dentro das ideias lá que foram formuladas, duas questões que foram vetadas, né? Os Uma artigos que era, vetados. tiveram dois artigos vetados. Um artigo ele estava ligado diretamente à inserção da lei vinculada diretamente à história e educação artística, né? No qual Sim. esses temas seriam tratados, né, por essas duas disciplinas, e aí fizeram uma manobra lá dizendo que a AGU, na época, né, disse que era inconstitucional e retirou isso do texto. E aí colocou, né, como se fosse algo para ser trabalhado de forma transversal. Mas a gente entende, né, que essa perspectiva de se trabalhar essa questão transversalmente é como se estivesse falando de todo mundo, né, e acaba não sendo de ninguém, né? Mas o que eu quero abordar mesmo, né, é algo que, inclusive, vocês falaram anteriormente, né, que essa questão da nossa formação ser extremamente eurocêntrica, ela nos coloca num lugar de ter pouco acesso, né, no ambiente formativo da universidade, a questões relacionadas ao Brasil, de forma que negros, né, sejam inseridos de forma positiva, né, ou até mesmo de África. Eu mesmo cursei História na UFRJ, e na época que eu estava lá, isso eu entrei em 2004, aliás, entrei em 2002, saí em 2006, 2007, História da África era uma eletiva, e a professora que dava essa eletiva, ela estava estudando uma outra coisa, e aí não apresentou essa eletiva no período que eu estava estudando. E aí tinha um outro professor que poderia dar também, e ele também não deu, porque ele estava se debruçando sobre o tema de favelas, né, e como é que estavam nascendo as milícias, enfim, era uma outra situação que estava acontecendo lá na época, né? Mas onde eu quero chegar, né? O outro veto que teve foi sobre a formação de professores, né? Bem E lembrado, formação de né? professores para se pensar a perspectiva de como esses professores vão ser formados, como eles vão ser atualizados, né? Dentro de uma perspectiva de formação continuada, para se trabalhar a Lei 10.639 na ponta. E aí, o que acontece? Ano passado, a Prefeitura de São Paulo, né, através da Lei 17.950, introduziu essa lei que traz no seu texto, né, uma capacitação de 8 horas ao longo de um ano, né, para que os professores estejam capacitados para trabalhar a Lei 10.639 e 11.645 na sala de aula. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, de como que essa formação continuada ela pode influenciar não só no currículo, mas na abordagem do professor na ponta também nas escolas. Então, Léo, assim, é quase piada, né? Pensar que em achar que em 8 horas de formação é possível capacitar uma pessoa que nunca olhou para a cultura afro-brasileira, nunca olhou para a África com a força que tem que ser olhada, né? Que 8 horas são suficientes para fazer uma transformação de pensamento, porque eu acho piada, Léo, assim, realmente eu acho muito engraçado, porque as pessoas se esquecem que tem uma coisa anterior à formação, né? Que é a questão realmente do letramento racial, porque esse professor que vai ficar ali, né, vai ter 8 horas de curso, e é o que eu fico imaginando, 8 horas de curso que vão estar muito pautados em apresentar para ele temáticas que ele tenha que trabalhar com seus estudantes, né?
sem considerar que esse sujeito professor também é uma pessoa que cresceu, né, num processo educativo onde só viu o negro como escravizado, onde não conheceu a África com a potência que tem. Então, se esquece que tem algo que é anterior ao trabalho temático com esse professor, que é realmente letrar esse professor racialmente, né? Então, não há uma sondagem de como esse professor circula com essas temáticas na sua vida particular. Então, vai lá, 8 horas, blocada, com temas bem específicos, muitas vezes vazios até, né? A gente sabe, nós que somos, além de sermos pessoas pretas, que somos pessoas que estudamos, né, essas temáticas há muito tempo, a gente sabe o quanto mais a gente estuda, também mais a gente percebe como faltam elementos para a gente estudar ou temáticas para a gente aprimorar. Então, eu acho que é uma falsa ideia, Léo, de que isso é suficiente para o trabalho começar a acontecer, né? É até uma falsa resposta à sociedade, né? Então, tá, né? Vocês, digo sociedade nós, né? Movimento Negros, que principalmente que batalhamos aí por essa transformação. Então, tá, vocês estão dizendo que a gente não garante a formação dos nossos professores? Garantimos sim, olha aqui as 8 horas de curso que a gente oferece. Então, assim, essa ação, Léo, reforça muito mais o quanto tem buraco, né? Nessas escolhas quando se tratam das questões raciais, né? O quanto é frágil, o quanto ainda é na superfície, né? O quanto as pessoas têm medo de aprofundar. Então, eu sou... Bom, você me conhece, você sabe como eu penso, mas eu acho uma balela, sabe? Dizer que essas 8 horas são suficientes para formar o professor, para, de fato, tratar relações raciais com o rigor e a importância e as demandas que tem levar esses temas para a sala de aula em um país racista, né? Que a gente quer isso estar falando. Se fosse em outro lugar, talvez não precisava de tudo isso, mas a gente está falando do país que mais mata meninos pretos, né? Do país que mais prende pessoas pretas injustamente. Então, a gente está falando desse lugar, né? Desse espaço. Então, neste espaço, falar que os profissionais de educação estarão formados com 8 horas de capacitação é uma piada, né, Leandro? Eu vejo como uma piada, eu vejo como a falsa ideia da formação continuada, né? Parece que é mais uma lei para inglês ver, né? Pensando naquela perspectiva lá. Porque essa expressão, né, ela foi criada justamente no período em que a escravidão ela existia no Brasil ainda, né, diante de uma questão legal, né, a escravização ela era legalizada, e a Inglaterra posterior, né, aquele processo ali de industrialização, eles começam a forçar os países das Américas para acabar primeiro com o tráfico, né, com o translado, né, de pessoas da África para as Américas. E como o Brasil, né, tinha recebido aqui a coroa portuguesa, né, porque o Dom João VI ele veio fugido lá depois que Napoleão invade Portugal, invade a Espanha, né, e aí ele estava na mão da Inglaterra. Os ingleses queriam que ele acabasse com a escravização. E aí, em 1820, lançou-se uma lei falando que ia acabar, depois outra em 1840, depois outra em 1841, depois outra em 1850, né, quando eles perceberam mesmo, né, aí lançaram uma lei lá de terras, né, que era para as pessoas negras não poder ter acesso à terra como era feito anteriormente, que era uma doação do Estado e tudo mais. A partir daquele momento tinha que se comprar. Então, a gente percebe, e aí o processo de escravização só vai acabar em 1888, né? Quase 68 anos depois que a Inglaterra começa a pressionar. Ou seja, parece que é uma lei para inglês ver, né? Eu fico com a sensação que tanto a 10.635
39, quanto ao 11.645, essa lei 17.950, né, que obriga as escolas do município de São Paulo, tanto particulares quanto públicas, a dar essa formação para os professores, para a implementação da lei que de certa forma, né, a gente vê aí por 20 anos para poder ser implementada e a gente percebe que ela ainda está engatinhando, né? Fico com a sensação de que é uma lei para inglês ver. Será que é isso mesmo, Dedé? Aí né? E eu fico pensando, eu queria parafrasear aqui Nelson Rodrigues, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque faz-se uma lei para obrigar a formação para poder implementar uma lei, né? Assim, a lei está aí, tem que implementar. Não, aí cria-se uma Pode lei escrever, Dedé, é isso mesmo. da formação para poder. Não, é muito bizarro, assim, é muito bizarro. Seria isso mesmo, Léo, seria para inglês ver, e mais uma vez, né, para silenciar os movimentos de luta, né, Léo? Eu fico pensando que essas leis elas entram muito nesse lugar, né? Porque a própria lei 10.639, né? Se ela foi promulgada muito por conta dos movimentos de luta, né? Assim, principalmente por conta por uma pressão do movimento negro ali, porque não dá mais, pessoal. Então vão lá. Então, de novo, são leis para silenciar os sérios movimentos de luta da população negra que existem no nosso país, né? Então, de novo, a gente vai ter aí que buscar os nossos buscar fazer algumas ações pelas nossas próprias mãos, né, Léo? Acho que não dá para a gente ficar esperando, né? A própria pesquisa que o GL10 apresenta no ano passado mostra o quanto os 20 anos da lei não são nada, né? Assim, efetivamente na prática. Então, a gente está aí só no começo dessa brincadeira, viu, Léo? Bom, pessoal, para a gente não fechar esse bloco com pessimismo, com peso, quero lembrar vocês que esses 2 estudos que a Dedé citou vão estar na descrição do episódio, tá? Tanto o material da ação educativa quanto o material do GL10 vai estar aí na descrição do episódio para vocês lerem, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o assunto e para a gente continuar essa conversa aí nos nossos outros canais, né? Vamos para o nosso próximo bloco, que é um bloco mais animado, nosso bloco sobre livros, né? Para a gente manter aí a esperança, né? No sentido esperançar mesmo de Paulo Freire, para a gente conseguir dar conta desse tema, que é um tema muito difícil, né, de lidar aí, que a gente lida no cotidiano. Então, bora para o próximo bloco. Hora dos livros! Bom, gente, então vamos lá, vamos falar de livro, né, porque é isso, né? A gente, falando de livro, a gente sempre fica mais animado, mais feliz e mais esperançoso. Eu vou começar. Eu estou assim, né, monopolizando, começando sempre. Então, vou começar apresentando um livro chamado Óculos de Cor, Ver e Não Enxergar, que é um livro da Lilia Schwartz, né, historiadora da USP, e nova imortal, né, da Academia Brasileira de Letras. Acabou de ser eleita aí imortal na Academia Brasileira de Letras. O livro dela ganhou o Jabuti ano passado, e é um livro que fala, é um livro infanto-juvenil, que fala sobre relações raciais na escola, né? E eu acho que é um livro bem interessante, principalmente por ser escrito por uma mulher branca, falando sobre esse tema, e eu acho que é um livro que tem uma facilidade de penetração na escola, né? Também tem uma questão aqui provocativa de trazer esse livro da Lília, porque é indiscutível que ela é uma excelente historiadora, né? Que ela é uma grande pesquisadora e que ela fala de relações raciais aí há algum tempo, mas é peculiar, né, do racismo brasileiro o fato dela ter sido eleita para a Academia Brasileira de Letras agora esse ano, e alguns anos atrás a gente teve uma campanha imensa para Conceição Evaristo ser eleita, e Conceição Evaristo recebeu apenas um voto.
né? A Academia Brasileira de Letras é um espaço majoritariamente branco. Então, acho que esse livro de uma mulher branca falando sobre relações raciais pode ser uma forma de ajudar as pessoas brancas a refletir sobre a questão da branquitude, né? Que é algo que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade. Se a gente não pensar sobre branquitude, se as pessoas brancas não passarem a se racializar e entender qual é o lugar delas nas discussões das relações raciais, a gente vai continuar patinando, né, nas discussões sobre racismo e tudo mais. Então, passo a palavra agora para o Léo trazer aí o livro dele, comentar o que ele quiser falar. Vamos lá. Bom, eu vou sugerir aqui um livro que eu gosto muito, que é o Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira, no qual ele traz uma abordagem, né, sobre relações raciais no Brasil e traz um enfoque, né, a partir, né, da luz do direito, inclusive, né, mas ele traz um enfoque sobre como as piadas racistas elas podem ser nocivas para as pessoas negras, né? E como que a gente que cresceu nos anos 80, nos anos 90, a gente assistindo programas de televisão à noite, que eram de classificação livre, traziam pessoas negras com diversos estereótipos, né? E como que isso acaba sendo introjetado nas crianças negras, trazendo uma perspectiva de inferiorização. E ele aponta, né, que essa é uma situação que foi amplamente divulgada e que a gente precisa olhar para isso, né? Embora a gente tenha percebido que muita coisa mudou, né, em termos de televisão, em termos de ações, né, de humor e tudo mais, mas é sempre bom ter um olhar atento para isso, principalmente pessoas brancas, né, que costumam trocar essas ideias em rodas fechadas, em círculos fechados, né? Ter atenção para que isso é uma situação de racismo e que não pode ser tolerada. O livro é Racismo Recreativo e vai estar lá na nossa descrição. Dedé, agora é com você, hein? Então, Léo, na verdade, eu ainda estou no tema, né, que a gente traz aí da importância de apresentar nas escolas, das escolas olharem para o ensino de história, ensino de África, de cultura afro-brasileira. Eu quero falar, em geral, de uma coleção que eu gosto muito, que é a coleção Black Power, da editora Mostarda, que é uma coleção que apresenta biografias de personalidades negras que marcaram a época e se tornaram inspiração e exemplo para as novas gerações. E eu estou aqui, né, na minha mesa com o volume que é da Carolina Maria de Jesus, que foi escrito pelo Orlando Milha, né? A Carolina Maria de Jesus, agora em 14 de março, né, completa aí 110 anos do seu nascimento. Então, eu acho que a coleção como um todo, ela deveria fazer parte das bibliotecas de todas as escolas brasileiras. Eu gosto muito da linguagem, das ilustrações, então você percebe todo um cuidado, né, dos autores e dos ilustradores para levar esses livros para a mão dessas crianças pequenas de forma atrativa. Então, eu indico muito a coleção inteira e, em especial, esse da Carolina Maria de Jesus. Então é isso, pessoal. Várias dicas de livros aí maravilhosos, né? Vai ficar tudo na descrição, como vocês sabem. E contem pra gente se vocês já leram esses livros, se vocês conhecem esses livros, quais outros livros vocês acham que tem a ver com esse assunto que a gente conversou ou não, que vocês estão lendo. A gente está lá no Instagram sempre, vocês podem conversar com a gente por lá. Bom, pessoal, com isso fechamos mais um episódio do QLCast. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente, né? Porque para a gente essa conversa foi maravilhosa e dá para vocês verem o quanto rendeu e quanto a gente se empolgou aqui na conversa, né? Dedé, muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz que a gente conseguiu gravar, né? A gente conversa sempre, está sempre juntas e finalmente a gente conseguiu gravar e você está aqui no QLCast com a gente. Isso é maravilhoso.
Lu, eu que agradeço o convite. Foi muito bom mesmo. E, Dedé, já aproveita e fala para a galera onde que a gente pode te encontrar. Redes Tá, Lu, sociais, como é que faz para o pessoal que quer conversar mais com você te encontrar? tá. Convidar para dar uma Agora, palestra, uma formação, montar um plano de ação antirracista para a escola, enfim. tá, eu vou deixar depois para vocês deixarem na descrição meu endereço de e-mail, né? Eu ainda, pela minha empresa, eu ainda não tenho um Instagram voltado para isso, né? Meu Instagram ainda é um Instagram pessoal, mas até como eu estou, né, construindo esse meu percurso de trabalho agora, eu deixo o meu endereço de e-mail, vou ficar muito feliz de receber e-mail com possibilidades de trabalho, até com dicas para novas conversas. Eu estou muito aberta para isso. É um tema que, para mim, atravessa não só a minha vida profissional, como a minha vida pessoal. Então, podem me procurar, que eu estou por aqui. Boa! Muito obrigado, Dedé, por ter aceitado o nosso convite aí. Todas essas informações elas vão estar lá na nossa descrição. E eu queria aproveitar esse momento também para falar para todo mundo que está nos acompanhando aí que a gente tem o Clube de Leitura Lendo Masculinidades Negras, que acontece sempre no terceiro sábado dos meses ímpares. De paralelo a isso, a gente está montando a nossa biblioteca comunitária infantil na Favela da Paz. Quem quiser nos auxiliar, quem quiser nos dar apoio, vindo contar uma história para as crianças, doando mobiliário, doando recurso financeiro, ou até mesmo querendo doar livro, nos procure, pode escrever para a gente aqui em todas as possibilidades, né, dos nossos canais, do Quilombo Literário, na Mãe Preta, no leo.banto.oficial, ou até mesmo mandando e-mail para a gente lá no contato@quilomboliterário.com.br. Pessoal, é isso. Até daqui a 15 dias e um abraço. Tchau, tchau.